Olá, meus queridos, tudo bem com você? Eu sou o Marcos Turini e eu estou aqui fazendo esse áudio, essa gravação para você que é fã do canal aí de Marcos Turini. Seja bem-vindo. Se você gostar desse vídeo, compartilha aí com a tua galera, com os teus irmãos aí e vamos ser felizes. Hoje nós vamos falar sobre atitude. Muitas vezes a gente tem toda a oportunidade do mundo em nossas mãos, só que muitas vezes também a gente fica botando a culpa no João, botando a culpa na Maria, enfim, sempre achando um culpado para as nossas atitudes. E você percebe que existe um Deus soberano, existe também um inimigo, né? E a própria palavra diz que a nossa briga não é com a carne, né? Mas sim com nossos espíritos, né? Porque de um lado está o Espírito Santo, do outro lado está o espírito do inimigo. E essa guerra não começou hoje, essa guerra vem de milhões de anos, né? E essa guerra também não vai parar tão cedo, né? Então muitas vezes nós estamos à prova, muitas vezes o tempo todo nós estamos à prova. E essa prova vai depender muito do tamanho da tua fé, se realmente você ama o Senhor, se você realmente anda nos caminhos do Senhor. Isso vai fazer muita diferença para você, né? Eu tenho baseado toda a minha vida na presença do Senhor. Eu tenho baseado também que quando você coloca Deus na frente de tudo e de todos, você percebe que a sua vida ela pode mudar e ela pode passar para o segundo nível muito rápido, né? Eu tenho um exemplo bíblico que eu sigo na minha vida, né? É o exemplo de Davi, por exemplo. Davi, ele era o menor da família, ele pertencia a uma família de pessoas muito grandes, pessoas muito preparadas, né? E a gente sabe que a maioria dos seus irmãos pertencia ao exército de Saul, né? Então, naquela época era uma terra de gigantes, né? Os exércitos eram muito poderosos, etc, etc. Ainda mais, chega um dia que Davi, ele percebe que ele é rejeitado da própria família e não tem lugar na casa para Davi. Davi, ele sempre buscou a presença do Senhor. Então Davi, quando ele percebe que ele é um menino rejeitado, ele começa a buscar talentos, aonde ele encontra talentos de Deus. Então ele se dedica ao esporte, né, do estilingue, ele se dedica à harpa, tocar harpa, ele se dedica a compor, né? Então ele tinha uma rejeição na sua família e ao mesmo tempo essa rejeição fez com que ele buscasse outras qualidades, né, que fosse destacar ele no cedo ou mais tarde. E a própria palavra diz que ele era um guri obediente, né? Então a obediência dele, enquanto seus irmãos iam para a guerra, o pai mandava ele cuidar das ovelhas. Então esse era o trabalho de Davi, cuidar das ovelhas. E assim ele tinha o que fazer, né? E assim ele cuidava das ovelhas, agradava o seu pai. Mas o pai na época era um homem muito rígido, era um homem que realmente ele mandava, tu tem que obedecer, se não obedecer, o castigo pegava, né? Então Davi, ele recebe a missão de cuidar das ovelhas. E a própria palavra diz que Davi, um belo dia, né, estava lá no campo cuidando das ovelhas, e um urso se aproximou
do rebanho para comer as ovelhas. Só que o pai, Zezé, tinha dito: Vi, é tua responsabilidade cuidar. Se ele não cuidasse da maneira correta, certamente o castigo seria muito grande. Quando o urso se aproxima da ovelha, então Davi se posiciona, e ele ataca o urso, ao ponto de matar um urso, para defender aí o seu rebanho, defender a honra do pai. E a palavra diz que mais tarde acontece com o leão, O leão se aproxima do rebanho e Davi, ele realmente ataca o leão, matando o leão também para salvar o seu rebanho. Mas imagina, ele mata um urso, mata um leão, e se ele chega em casa depois do trabalho e ele fala isso para os irmãos, fala isso para o pai, certamente ninguém acreditaria, Certamente iam taxar ele como doido, como louco. Que é interessante é que um belo dia ele está chegando em casa, cansado depois de uma jornada no campo, e o pai chama ele e diz para ele levar alimentos para os irmãos que estão no exército, estão na frente de batalha, E Davi é um menino obediente. Nesse dia, Davi, ele se posiciona e vai até ao encontro dos irmãos para levar realmente o alimento para seus irmãos. Só que chegando no local onde estava o exército, ele viu que algo estava estranho. Davi percebeu que havia uma murmuração muito alta. E essa murmuração, ela vinha de todos os lados. De repente, ele vê um gigante, pense num gigante, praticamente 3 metros de altura, fazendo uma proposta de duelo, uma proposta de duelos, aonde o gigante gritava, dizendo o seguinte: Rei Saul, escolha um soldado teu e venha me enfrentar. Se o teu soldado me vencer, todo o meu exército será o teu aliado. Agora, se eu vencer, todo o teu exército será meu aliado. E quando Davi escuta isso, Davi entendeu que algo deveria ser feito. Mas o questionamento é: por que ninguém fez nada até agora? E essa é a pergunta e esse é o questionamento, Pessoas tinham medo, porque a proposta e a fama de Golias era muito grande. O exército sabia que Golias não ia fazer uma proposta dessas em vão. Então Davi, ele pega e entra no campo de batalha.